com sabedoria é: não deixe o passado te aprisionar. E a Rainha Esther ensina muito isso pra gente. Não deixe o passado te aprisionar. Eu vou até fixar o tema aqui para quem entrar depois não se perder. Não deixe o passado aprisionar. Tem muitas pessoas presas ao passado e não conseguem viver de verdade. Muitas pessoas presas ao passado e não conseguem viver de verdade. A Rainha Esther, ela é um grande exemplo para a gente de sabedoria, de humildade e de coragem. A história dela ensina muito a gente quanto a isso. Essas virtudes, esses princípios de sabedoria, humildade e coragem. Quantas pessoas aí estão preferindo ficar aprisionadas ao passado do que viver o presente que Deus tem para a vida delas? Do que olhar para o futuro e saber que ela pode viver algo diferente? Você não é o seu passado, você não é o que te fizeram. Você não é o seu passado, você não é os seus erros. Mas você tá lá, aprisionada no seu passado. Quantas pessoas estão sendo prisioneiras do passado? Vamos fazer o seguinte? Clica aqui no aviãozinho, encaminha esse momento, encaminha o nosso Café com Sabedoria para 10 pessoas. 10 pessoas que você gosta muito, 10 pessoas que vieram no seu coração. Porque talvez essa pessoa tá precisando ouvir essa palavra aqui hoje. E você vai ser um canal de bênção na vida dela. Faz isso. Clica no aviãozinho, ó. Já embolei aqui. Clica no aviãozinho, caminho para 10 pessoas. A Rainha Esther, ela preferiu olhar para o futuro dela do que ficar aprisionada ao passado. Ela teve muita sabedoria quanto a isso. Porque na vida, a gente sempre tem uma escolha. E aí você pode escolher ser vítima ou ser vitoriosa. Você pode escolher ficar presa no passado ou olhar para o futuro e acreditar em Deus. Aquela pessoa que fica presa ao passado, ela é uma isca fácil de Satanás. A pessoa que fica presa ao passado, ela acredita nas mentiras que Satanás coloca na cabeça dela. Minha Bíblia chama campo de batalha da mente. A nossa mente é uma batalha. Na nossa mente nós temos uma batalha. Satanás entra na sua vida, na nossa vida, é na nossa mente. E se você não batalhar, ele vai te dominar. A pessoa que fica presa, aprisionada ao passado, ela fica acreditando nas mentiras de Satanás. A pessoa que consegue se libertar do passado e olhar para o futuro, essa sim tem fé, essa sim acredita em Deus. Porque Deus nunca vai ficar te julgando, te apontando, te acusando das coisas do passado. Já Satanás, sim. Então, a Rainha Esther, ela preferiu olhar para o futuro do que ficar presa ao passado. Ela teve uma visão de futuro. Então saiba, não sei o que você já passou na sua vida, mas você não é o seu passado. Talvez você foi rejeitada, foi abandonada, foi abusada, foi humilhada, foi traída. Mas você não está lá mais. Só que os seus olhos precisam sair de lá. Você não está lá mais. Você não é o seu passado. Você é o que Deus diz sobre você. Então para de acreditar. Para de acreditar nas mentiras, nas falsas verdades que te contaram. Você não é o seu passado. A Rainha Esther. Quem aí conhece a história da Rainha Esther? A Rainha Esther, ela era judia. Ela era judia. O nome dela, na verdade, era Hadasha. E ela era órfã. Ela perdeu pai e mãe. Olha só. Perdeu pai e mãe e foi criada por Mardoqueu, que era um primo dela. Olha a história de Esther. Ela era judia.
E pensa aí como o povo judeu sofreu. Quando eu fui à Europa a última vez, eu fui em Auschwitz, no campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Eu entrei nas câmeras de gás, eu entrei nos quartos, eu entrei em todos os lugares de Auschwitz. Muito pesado, muito pesado. Judeus eram mortos, era algo assim horripilante. E aí pensa o quanto o povo judeu sofreu, né? Então ela era judia, ela era órfã, ela perdeu pai e mãe e ela foi criada por Mardoqueu. Se ela quisesse ficar aprisionada ao passado, ela ia começar a se vitimizar. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Ela ia começar a se vitimizar, mas não, ela teve sabedoria. Porque quando ela ficou órfã e foi ser criada por Mardoqueu, ela não pôde mais falar o nome dela, ela não podia falar que ela se chamava Hadasha, ela não podia falar que ela era judia, e ela teve sabedoria. Se ela fosse uma mulher tola, uma mulher imprudente, aquela mulher que não tem domínio sobre a língua, ela não ia aceitar. Eu não vou aceitar falar que eu tenho outro nome. Eu não vou aceitar não falar que eu sou judia. Ela teve sabedoria. E a gente precisa ter sabedoria com as palavras. Ser prudente com as palavras. Então Esther teve que mudar o nome. Ela se chamava Hadasha e ela não podia falar que ela se chamava Hadasha. Ela era judia e ela não podia contar. Ela teve sabedoria, ela teve humildade, porque Mardoqueu orientou ela e ela ouviu as orientações dele e cumpriu e colocou em prática. Esther conseguiu governar a sua própria vida. Quando você fica aprisionado ao passado, você não tem governo sobre a sua vida. Você não tem domínio sobre a sua vida. É o passado que te governa. Quem aí tá pronto? Quem aí tá pronta para governar a sua própria vida? Coloca aqui, eu. Quem aí está pronta para governar a sua vida? Coloca aqui nos comentários, eu. Quem tá pronta para governar a sua própria vida? Quero ver quem tá pronta, coloca aqui. Quem tá pronta para governar a sua própria vida? Isso aí. Queira governar a sua própria vida. Mas, para você governar a sua própria vida, você vai ter que sair da prisão do passado. Você vai ter que decidir sair dessa prisão do passado. E saiba que quem te deixa aprisionado ao passado é Satanás. Não é Deus. Então vamos lá. A rainha Esther, Hadasha, judia, órfã de pai e mãe, foi criada por Mardoqueu, um primo. Uma outra coisa que me fez refletir aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem pessoas, dobra sua atenção aqui, tem pessoas que na infância, na adolescência, perdeu o pai ou perdeu a mãe e de forma inconsciente carrega a ferida do abandono. E são mulheres que atraem homens para abandoná-la. De forma inconsciente, ela julgou esse pai ou essa mãe de abandono. E a vida dela tá travada, ela não sabe por quê. Então, nada é por acaso. No seu inconsciente existe muito mais coisa do que você possa imaginar. Os julgamentos que você tem aí com seu pai, com a sua mãe, a grande maioria deles está no seu inconsciente. Então, saiba que você tem que tirar tempo para olhar para dentro, para olhar para si, para descobrir aí os traumas e feridas que você precisa curar para viver algo novo, para conseguir governar a sua vida.
Enquanto você está aprisionada ao passado, você não consegue governar a sua vida. Então, vamos lá. A Esther, ela teve sabedoria. Ela teve sabedoria porque ela não deixou o passado dela aprisioná-la, não é mesmo? Ela sofreu muito. Judia era um povo que era rejeitado, era um povo que sofria muito. Ela era judia, ela foi órfã, perdeu pai e mãe. Ela não podia mostrar quem ela era. Ela não podia falar o nome dela, ela não podia falar qual a origem dela. Só que ela teve sabedoria em ouvir os ensinamentos do Mardoqueu e colocar em prática. Além dela nos ensinar essa virtude da sabedoria, ela ensina pra gente também a virtude da humildade. Ela teve humildade para ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? A Geise falou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, além da Esther ensinar pra gente sabedoria, ela ensinou pra gente humildade. As pessoas, para você crescer, para você atingir aquilo que você deseja, você precisa ter humildade. E as pessoas geralmente não conseguem ter essa humildade. Para aquilo que você deseja conquistar, pensa aí naquilo que você deseja conquistar e você não tem ainda. Tudo aquilo que você não conquistou ainda, dobra sua atenção aqui que essa mensagem é importante. Tudo aquilo que você ainda não conquistou, a pergunta que você deve fazer não é como eu vou conquistar, mas quem. Tudo aquilo que você ainda não conquistou, a pergunta que você tem que fazer não é como você vai conquistar, é quem. Quem eu tenho que acessar para conseguir a informação? Quem já está vivendo isso para que ela possa me ensinar o caminho? Então, tudo aquilo que você ainda não conquistou, a sua pergunta tem que ser quem? Quem já está acessando aquilo para me ajudar? E a gente precisa ser humilde para ter conselheiros, para ter mentores. Os grandes nomes que você pensar aí, aqui no Brasil, Thiago Brunet, Thiago Nigro, Paulo Vieira, todos os grandes nomes aqui no Brasil, eles têm mentores por trás, eles têm conselheiros por trás. E a gente tem que ser humilde. E quanto mais a gente crescer, mais a gente tem que ser humilde para ter mentores por trás, para ter alguém para nos guiar por trás. Então, busque alguém que esteja vivendo o que você ainda não está, aquilo que você deseja, para ser seu mentor. Aqui no Brasil as pessoas estão começando a desenvolver isso agora, mas nos outros países já está muito avançado. Porque aquilo que a gente não acessou, a gente precisa ter alguém por trás para nos dar o caminho, a direção. Eu sou mentora de várias pessoas, mais de 10 mil alunos eu tenho em 12 países e eu tenho sim mentores por trás de mim. Eu tenho sim pessoas que me orientam. Eu tenho sim pessoas que já estão vivendo coisas que eu ainda não vivi. E a gente tem que ser humilde, humilde. E aqui Esther mostrou pra gente que ela foi humilde. E eu quero agora, já vou mostrar um dos maiores ensinamentos que Esther nos ensinou. Então, assim, dobra a sua atenção que para eu mostrar para vocês esse ensinamento, eu quero falar para vocês sobre 3 coisas, 3 frases poderosas que vão dar uma sacudida em você. 3 coisas, 3 frases poderosas. Então, já pega papel e caneta, anote. Abra o seu coração para essa mensagem entrar e provocar transformação, porque são 3 frases poderosas que você precisa levar para tudo, todas as áreas da sua vida, tá? A Esther, a rainha Esther, antes dela se tornar
rainha. Sabe o que aconteceu? São essas 3 frases aqui que são importantíssimas que eu vou falar para você. Antes dela se tornar rainha, aconteceu algo muito importante. Algo que abriu espaço para ela entrar. Quem quer saber aí? Coloca o foguinho, comenta aqui. Quem quer saber esses 3 fatos importantes? E são fatos importantes que a gente tem que levar para a nossa vida. Ó, todo mundo querendo saber. Anote aí. Antes da rainha Esté se tornar rainha, sabe o que aconteceu? Eu vou falar para você. Primeira frase, primeiro ponto importantíssimo. Nenhum lugar fica vazio. Saiba que nenhum lugar fica vazio. Coloca aqui nos comentários para ajudar quem está entrando agora. Saiba que nenhum lugar fica vazio. E o que eu quero que você reflita sobre isso? Quando você se casa e quer ser mãe do seu marido, o lugar de esposa não vai ficar vazio. Quando você se casa, vou falar de novo, porque tem mulheres precisando escutar isso aqui. Nenhum lugar fica vazio. E quando você se casa e você quer ocupar o lugar de mãe do seu marido, o lugar de esposa não vai ficar vazio. Saiba disso. Saiba disso. Nenhum lugar fica vazio. Na sua empresa, se você não tem postura de líder, saiba que nenhum lugar fica vazio. Alguém vai ocupar esse lugar. Você que quer ficar na posição de mãe do seu marido, alguém vai ocupar o lugar de esposa. Você que não cortou o cordão umbilical da sua família e se casou, mas está lá presa no seu lugar de filha, querendo resolver a vida do seu pai, querendo resolver a vida da sua mãe e não olha para a sua família, que é o seu marido, porque quando você se casa, deixarás pai e mãe. Você precisa deixar seu pai e mãe emocionalmente, financeiramente e geograficamente. Quando você não faz esse corte, você fica presa lá atrás. Quando você se casa, a sua família é você, seu marido e seus filhos e ponto. Os seus pais se tornam seus parentes. Quando a mulher é tola, é imprudente, é insensata e não sabe cortar esse cordão umbilical e cuidar da sua família, ela fica presa lá ao passado, querendo resolver a vida do pai e da mãe. O lugar de esposa não ficará vazio. Nenhum lugar fica vazio. Então seja uma mulher de propósito, seja uma mulher sábia. Para de ser tola. Segundo ponto importante. Nenhuma oportunidade é perdida. Alguém pode colocar aqui nos comentários? Nenhuma oportunidade é perdida. Se chegar uma oportunidade nas suas mãos e você não agarrar, fica tranquila que outra pessoa vai agarrar essa oportunidade. Fique tranquila. Outra pessoa vai agarrar essa oportunidade e você vai perder. Tem pessoas aí que receberam palavras, que receberam promessas, profecias dos céus, mas não fizeram a sua parte e vão passar o resto dos dias só falando sobre essa promessa sem que ela se cumpra. Se Deus te dá uma missão para você cumprir e você não cumpre, fique tranquila, Ele vai achar quem cumpra. Então, se você tem promessas aí e não está fazendo a sua parte, fica tranquila. Outra pessoa vai viver essas promessas e você não vai. Terceiro ponto importantíssimo. Fichas estão caindo aí ou despencando? Fichas estão caindo ou despencando? Se as fichas estão despencando aí, coloca um foguinho, coloca um ícone e responde aqui embaixo. Nada é por acaso.
Nada, nada que você vive é por acaso. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Tudo tem um preço. O preço de ter uma vida infeliz, né? Tem um preço. Para você ter uma vida infeliz, tem um preço. Agora, para você ter uma vida próspera e feliz, também tem um preço. Também tem um preço. E aí, cabe a você decidir qual preço você quer pagar. Cabe a você decidir o que você vai querer viver. Cada um tem a vida que merece, porque cada um escolhe o preço que vai pagar. Cada um escolhe. Se você quer ter uma vida escassa de relacionamentos ruins, não cuide de você, não cuide do seu corpo, não cuide da sua alma, não cuide do seu espírito, não cuide do seu passado, não cuide dos seus traumas, não cuide das feridas da sua criança, que aí é o preço que você tem para ter uma vida infeliz. Agora você quer ter uma vida próspera, uma vida feliz com relacionamento saudável? Pague o preço de cuidar da sua alma, das suas emoções, buscar por sabedoria, estudar, buscar mentores, cuidar das feridas do passado, trazer para a consciência aqueles traumas que estão te dominando. Porque os traumas que você tem aí dentro, que você não curou, eles te dominam. Eles governam a sua vida. Entende? Terceiro ponto. Quando alguém falha, abre espaço para quem quer acertar. Pega essa chave aí. Coloca aqui nos comentários para ajudar quem está entrando. Quando alguém falha, ela abre espaço para quem quer acertar. Se você falhar, saiba que você está abrindo espaço para alguém acertar. Não tem problema. Você errou, tudo certo. Vai aparecer alguém que quer acertar e vai ocupar o seu lugar. Saiba disso. E agora eu já vou falar para vocês o que aconteceu para Esther, para Hadasha se tornar a rainha Esther. O rei Assuero, o rei Xerxes, ele era casado com a rainha Vasti. Pega essa chave aqui. O rei Xerxes, ele era casado com a rainha Vasti. Só que a rainha Vasti perdeu o seu reinado. Ela perdeu a sua coroa. Por que ela perdeu? Porque ela foi uma mulher tola. Uma mulher tola. A rainha Vasti, ela era orgulhosa. A rainha Vasti, ela era impulsiva. Ela não tinha domínio sobre a língua dela. Ela não tinha domínio sobre as atitudes dela. Ela disputava poder com o marido. Ela disputava poder com o rei. E deixa eu te falar, um reino dividido não prospera. Um reino dividido não prospera. A mulher masculina, guerreira, fazedora, a mulher masculina, ela divide o reino. Ela divide a sua casa e não vai dar certo mesmo e tudo fica pesado. E se torna insustentável, como a rainha Vasti. Quem você está sendo? Será que você está sendo como a rainha Esther, que era exemplo de sabedoria, de humildade e coragem? Ou será que você está sendo como a rainha Vasti, tola, imprudente, orgulhosa, mulher masculina? Nada é por acaso. Tudo tem consequência, é a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Se você continuar tendo atitudes de mulher tola, é um relacionamento fracassado que você vai ter, é uma vida financeira escassa que você vai ter. Agora, se você for uma mulher de propósito, você decidir ser uma mulher de propósito, uma mulher sábia, aí sim o resultado é diferente. Para quem nunca leu o livro de Esther, é um livro bem pequeno, tem umas 12 páginas só, tá?
Dá pra gente aprender muito com a Rainha Esther. Aprender muito, muito mesmo. Então, olha só. O rei Xerxes, ele era casado. Essa vaga de rainha não existia. Essa posição de rainha não existia. Por quê? Porque ele era casado com a rainha Vasti. Só que ela errou. Só que ela errou. Ela falhou. Ela abriu espaço para quem queria acertar. Ela estava perdendo a oportunidade dela. Ela desocupou o lugar dela porque ela era tola. E aí, quando ela fez isso, ela perdeu a coroa dela. O rei Xerxes era casado com a rainha Vasti, só que ela foi tola, ela foi uma mulher imprudente. Ela foi uma mulher orgulhosa, uma mulher masculina, uma mulher impulsiva, que não tinha domínio sobre a língua dela. E ela perdeu o reinado. E ela perdeu a coroa. Perdeu. A mulher que é masculina, fazedora, guerreira, boazinha. A mulher que tá nesse masculino, que é dependente emocional, impulsiva, não segura a língua, fofoqueira. Cuida mais da vida dos outros do que da vida própria. A mulher que está nesse masculino, acelerada, irritada, controladora, não aceita ser ajudada, não aceita ser cuidada, é uma mulher tola, assim como a rainha Vasti. E se não tomar cuidado, vai perder o seu lugar. Um reino dividido não prospera. A mulher tola divide o reino da sua casa e não prospera. A mulher que não governa as suas emoções, ela vai fracassar, ela vai cair. Não queira ser como a rainha Vasti. E aí, nesse momento da história de Esther, nesse momento, Esther entra na história, não é mesmo? O rei Assuero, o rei Assuero fala assim, não, essa rainha chega, não tem como essa rainha continuar comigo, ela está disputando poder comigo. Ela está disputando poder comigo. E a rainha Vasti perde a sua coroa, perde o seu reinado. E aí é quando Esther entra na história. Se você ler o capítulo 2, de Esther, aí já começa essa parte. O que acontece? Quando a rainha Vasti perde o seu reinado, o rei pede para que busquem todas as moças virgens e formosas da cidade, para que elas passem por um tratamento de beleza. E aí, entre essas moças formosas da cidade, Esther vai estar lá. E aqui a gente precisa saber que não é só beleza. Beleza acaba. Mas o caráter é o mais importante. A rainha Vasti, eu creio que era muito bonita. Mas o caráter dela não era bom. Estar ao lado de uma mulher tola, uma mulher orgulhosa, uma mulher masculina é pesado. Então não tem beleza que segure alguém ao lado de uma mulher tola, alguém ao lado de uma mulher orgulhosa. É pesado, é pesado. E é aquilo que eu falo, quem só faz o que quer, vive o que não quer. Quem não é prudente, quem fala o que quer, quem só faz o que quer, quem só faz o que dá prazer, vive o que não quer. Vai colher, vive o que não quer. Então, quando a rainha Vasti perdeu o seu reinado, o rei pediu para reunir todas as moças virgens e formosas da cidade para passar por um tratamento de beleza, para depois que passasse por esse tratamento de beleza, fosse apresentada ao rei. E uma outra coisa que a rainha Esther nos ensina é que ela respeitou processo. A maioria das pessoas não estão vivendo o que sonha porque não respeita processo.
não respeita processo, porque não tem a virtude da paciência. A paciência vem de Deus, e a mulher masculina, a mulher fazedora, guerreira, ela não está em Deus e ela não tem paciência. Eu vou dizer, eu era essa mulher, viu? Eu era essa mulher tola, impaciente, imprudente, falava o que não devia, mas eu decidi me tornar uma mulher de propósito. Eu decidi mudar. Eu espero que você queira mudar também. Esse processo, esse tratamento de beleza para poder se apresentar ao rei, esse tratamento de beleza durou 12 meses. Imagina aí, a rainha Esté estava com várias outras mulheres passando por um tratamento de beleza por 12 meses, sem saber se ela seria escolhida ou não, tendo que ficar caladinha, sem poder falar o nome dela, sem poder falar a origem dela. Ela suportou o processo. Quantas aí não estão suportando o processo? Depois de 12 meses, ela se tornaria rainha. Mas se ela não tivesse suportado o processo, como teria sido a história dela? Quantas pessoas aí não estão respeitando o seu processo? Quantas pessoas não estão respeitando o seu processo? Faz sentido para você? Quantas pessoas aí não tem paciência? Aqui, ó, quando a gente lê aqui Esté capítulo 2, versículo 12, fala justamente isso. Por 12 meses, essas moças passaram pelo tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e cosméticos. O processo dela foi 1 ano. E quando você não tem paciência, você não vive as bênçãos. A sua falta de paciência, a sua falta de prudência não deixa você viver as bênçãos que Deus tem para você. A sua falta de paciência te faz perder bênçãos. A mulher insensata, imprudente, perde bênçãos por falta de paciência. A Malu falou aqui, tem coisas do passado que não esquece. Não é para esquecer mesmo, não. Perdoar, curar o passado não é esquecer. Não é esquecer. Enquanto você estiver querendo esquecer as coisas que aconteceram no seu passado, não vai curar. E você vai continuar aprisionada lá, tá? Perdoar não é esquecer. Curar o passado não é esquecer. É ressignificar. É gerar um novo sentido para ele. Tá? Eu não sei quais circunstâncias você tem vivido. Eu não sei se você foi abusada, se você foi rejeitada, se você foi abandonada, se você foi traída. Mas você não é o seu passado. Você não é os erros que você cometeu no seu passado. Você não é as suas circunstâncias. Você não é o que te fizeram, não é o que te falaram. Mas você tem que decidir se libertar dessa prisão do passado. Você precisa decidir se libertar dessa prisão do passado para você viver o seu futuro. Você não é o seu passado, mas você tem que decidir sair dele para viver um futuro, para viver algo novo. Para viver algo novo, você precisa matar as dores do passado. Enquanto você não matar as dores do passado, não adianta. Quantas mulheres aí foram abusadas e comem demais, estão com o corpo deformado por causa de traumas de abuso? Quantas mulheres aí foram abusadas e estão dentro de relacionamentos abusivos porque não curou essa ferida? Aquilo que não é curado se repete. Pega essa chave aqui. Aquilo que não é curado se repete e conduz a sua vida.
O trauma que você teve no passado, que você não curou, ele vai se repetindo, até você decidir curar ou até a sua vida acabar. Então decida curar os seus traumas do passado. Mulher de propósito tá aí para isso. Mulher de propósito tá aí, eu tô estendendo a mão através do Mulher de Propósito para você, para que você possa se curar, para que você possa se abrir para o novo de Deus, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E quando eu finalizar essa mensagem aqui, vai ser a parte mais importante. Então fica até o final, porque aqui eu vou te falar o grande propósito da vida da Rainha Esté. O grande propósito. A história da Rainha Esté traz muito ensinamento pra gente. Então, você não tá aqui por acaso. Deus te criou nos detalhes para um propósito. E as suas dores foi para um propósito. As suas dores, as coisas ruins que aconteceram com você, foi para um propósito. Aquilo que te feriu está diretamente alinhado ao seu propósito. Só que quando aquilo que te feriu você não cura, você não acessa o propósito. E sabe qual é o maior desejo de Satanás, a maior luta dele contra a sua vida? É que você não descubra o seu propósito. É que você não cumpra o propósito pelo qual Deus te criou. Isso é o desejo de Satanás. Esse é o desejo dele. Deixa eu beber uma água aqui. Então, recapitulando aqui, com a Rainha Esté, a gente aprende que a gente precisa ser sábia, a gente aprende que a gente precisa ser humilde e a gente precisa ter paciência. Uma mulher que está em Deus, ela tem paciência, porque a paciência vem de Deus. A mulher impaciente, irritada, controladora, é a mulher masculina. É a mulher tola. E aí? Você quer ser tola como a Rainha Vasti? Que ela chegou no auge dela, chegou no melhor lugar que ela poderia estar e ela perdeu? Ou você quer ser como a Rainha Esté? Que quando alguém não soube dar valor ao lugar, ela teve sabedoria para ocupar aquele lugar. Nada é por acaso, nada é por acaso. Uma outra coisa que a história da Rainha Esté nos ensina é que ela recebia graça de Deus. A mulher sábia, a mulher de propósito, ela recebe a graça de Deus. Quando você lê o livro de Esté, até falei com vocês aí, é pequenininho, são umas 12 páginas, você não vê falando de Deus claramente. Você vê falando de Deus sutilmente, pela graça. O que é graça, Letícia? Aquela mulher que é temente ao Senhor, que tem o seu coração firmado no Senhor, que é obediente, ela recebe graça dos céus. Ela recebe graça. Coisas que ela não seria capaz de conquistar, coisas que ela não seria capaz de ter, Deus dá para ela. Então, o tempo inteiro mostra a graça de Deus. Eu até grifei algumas partes aqui. Tem vários lugares. No versículo 9, a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Lá no versículo 15, Esté alcançava graça aos olhos de todos quando a viam. Lá no versículo 17, e ela alcançou graça e benevolência perante ele, mais do que todas as virgens. Quando Esté foi apresentada ao rei, o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e benevolência perante ele, mais do que todas as virgens. Olha a graça de Deus aqui de novo. A mulher sábia, a mulher de propósito recebe graça de Deus, recebe bênçãos de Deus, de forma que ela nem imagina. Deus enche ela de graça. Olha só como a vida muda quando você é uma mulher de propósito, quando você é uma mulher sábia.
Você recebe graça de Deus. E agora, o ponto principal que eu quero te falar sobre a história de Esté, o ponto principal, fica aqui que eu vou te falar o ponto principal da história de Esté. Porque você imagina assim, tá? Esté é judia, de um povo que sofreu muito, sofria perseguição, ela ficou órfã de pai e mãe e ela conseguiu se tornar rainha. Só que o propósito dela não era só isso. Esse processo dela, essas coisas que aconteceram na vida dela, tinham um propósito muito maior. O propósito que Deus tem para a sua vida não é sobre você, é sobre os outros. Aquelas feridas do passado que você tem, aqueles traumas do passado que você tem, quando você cura, você ajuda outras pessoas a se curarem. O seu propósito de vida vai além de você. O seu propósito de vida vai impactar pessoas. Há um tempo atrás, eu estava conversando com o Espírito Santo e falando assim, meu Deus, por que eu tive uma vida tão difícil, sabe? Uma infância escassa, escassa de dinheiro, escassa de oportunidades, escassa de carinho, escassa de amor. Depois eu entrei num relacionamento tão pesado, por quê? Eu fiquei questionando a Deus, falei assim, Senhor, por que eu tive uma infância tão escassa? Escassa de presença dos meus pais, meu pai quase não ficava em casa, minha mãe tinha minhas outras irmãs, então não conseguia me dar muita atenção, escassez de dinheiro, para ter uma coisa de R$10 eu trabalhava para comprar, por que, Senhor, que eu tive tanta escassez? E ele me respondeu o seguinte, foi preciso aquela dor para você estar cumprindo o seu propósito hoje. E aí me mostrou a cena. Por quê? Eu morava em Taiobeiras, eu nasci em Taiobeiras, uma cidade pequenininha, de 35 mil habitantes, no norte de Minas. Aí ele me mostrou a cena, que se lá na minha infância o meu pai me amasse demais, a minha mãe me amasse demais, eu não tivesse passado por todas as feridas que eu passei, de rejeição, abandono, traição, humilhação, abuso, se eu não tivesse passado por todas essas feridas, pensa aí, meu pai me amasse demais, minha mãe me amasse demais, a gente tivesse uma condição financeira muito boa, eu não teria saído de lá. Por quê? Porque eu ia olhar para o meu redor, eu ia olhar para as pessoas ao meu redor, e ia falar assim, olha, minha vida já está muito boa, eu não preciso mais nada além disso. Eu ia entrar numa zona de conforto. Então, foi preciso ser difícil, como foi, para eu me incomodar e sair de lá. Foi preciso sofrer como eu sofri, para eu me incomodar e sair de lá, e aquilo me levar para o meu propósito. Se eu não tivesse saído de lá, eu não teria buscado me curar. Eu não estaria aqui vivendo o que eu vivo hoje. Eu não estaria aqui te ajudando hoje. Se eu não tivesse passado por um relacionamento abusivo de 14 anos, eu não teria buscado me curar. E hoje eu não estaria curando almas. Eu não estaria curando pessoas, cuidando de pessoas. Então, as nossas dores, quando a gente cura elas nos levam para o nosso propósito. Eu não sei o que você passou na sua infância, mas aquilo que você passou está alinhado com o seu propósito, só que você precisa ressignificar. Se você não ressignificar e ficar aí presa como uma mulher tola, você vai continuar tendo essa vida ruim aí. Enquanto você estiver aí reclamando, se vitimizando, nada vai mudar. E aqui eu vou te mostrar o propósito da vida de Esté. Olha só, Esté morava em outro lugar, foi morar nesse lugar com Mardoqueu, passou por dificuldades, aí ela foi intitulada rainha. Ela conseguiu esse cargo de rainha, ela conseguiu, alcançou a graça do rei e o rei quis se casar com ela. Sabe para quê? Para salvar um povo. Ó, tô arrepiada. Talvez você é a pessoa
que várias gerações está esperando que chegue para salvar um povo, para libertar as mulheres da sua família. Eu tô arrepiada. Talvez você é a pessoa que as mulheres da sua família há tantos anos espera para libertá-las. Quantas gerações aí na sua família todas as mulheres são submissas não, subordinadas, que batem continência, mulheres que sofrem, mulheres em relacionamentos abusivos, mulheres que não têm voz, que não têm vez, mulheres escassas, mulheres abusadas. Quantas gerações têm repetido um ciclo de mulheres aprisionadas na sua família? E talvez é você que todas elas estão esperando para quebrar isso, para quebrar padrões da sua família, para quebrar maldições hereditárias, para conseguir levantar uma nova geração de mulheres na sua família, uma geração de mulheres libertas, mulheres femininas, mulheres de Deus, mulheres com voz, mulheres curadas. Talvez é você que toda essa geração passada está esperando. A sua libertação, a sua cura, a sua mudança vai mudar toda a próxima geração. Vai mudar a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e assim por diante. E aí, a decisão é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Quando eu olho para as gerações passadas da minha família, a minha avó num relacionamento extremamente abusivo, meu avô tentava matar ela na frente dos filhos. Quantas pessoas foram traumatizadas lá atrás? Quando eu olho para trás, eu vejo mulheres fechadas, tristes, mulheres sofridas. E eu vim e falei assim, chega, eu não vou repetir essa história é sua e não é minha. Quando você decide não quebrar o padrão, quando você decide ficar aprisionada ao passado, você segue vivendo uma vida que não é sua. Como assim, Letícia? Essas mulheres que não quebraram padrão, que não quebraram a lealdade familiar, que não quebraram essa mentalidade escassa, elas estão vivendo uma vida que não é delas. Alguém lá atrás, a sua avó foi traída, aí a sua mãe foi traída e agora você vai ser traída também, repetindo uma história que não é sua? A sua bisavó foi abusada, a sua avó foi abusada, a sua mãe foi, e agora você vai deixar isso acontecer com você também, com seus filhos, seus netos? Então queira viver a sua própria vida, queira parar de viver uma vida que não é sua. E aqui, qual que é o grande fechamento da história de Esté? No capítulo 3 do livro de Esté, você vai ver falando de Ramã. O povo judeu ia ser morto. O povo judeu ia ser morto. Todo o povo judeu daquela época seria morto. E aí Mardoqueu, que criou Esté, foi atrás dela e falou assim, Esté, você é a nossa única chance. Esté, você precisa pedir o rei para não deixar isso acontecer, porque todo o nosso povo vai morrer e você também vai morrer. E aí Esté pediu ao povo para jejuar, que ela ia entrar na frente do rei e pedir intercessão quanto a isso. E ela foi corajosa. Ela mostrou a sua coragem aqui. Porque quando a rainha entra na presença do rei sem ser chamada, se o rei quiser, o rei pode matá-la. Ó, eu tô arrepiada, gente. Olha só, a rainha Esther pôs a sua vida em risco, ela foi corajosa. Ela foi corajosa, porque a rainha, quando entra na presença do rei sem ser chamada, se o rei quiser, ele pode matá-la. E ela pediu ao povo para jejuar, ela entrou na frente do rei e intercedeu sobre o povo judeu, e ela conseguiu libertar o povo judeu da morte.
Então, gente, eu tô toda arrepiada. O seu propósito de vida vai muito além da sua história. O seu propósito de vida vai muito além da sua história, assim como a história de Esther. Então, para de ficar com essa mentalidade escassa, essa mentalidade pessimista, pequeno. Para de pensar pequeno. Esther, lá atrás, quando o pai e a mãe morreu, quando ficou órfã, não estava entendendo nada, estava sofrendo. Mas ela acreditou nos planos de Deus. Ela acreditou que Deus tinha algo maior para ela. E ela libertou todo um povo. Uma menina órfã, judia, que passou por sofrimentos, passou por dores, libertou todo um povo. Talvez é você que vai libertar a sua família. Queira ser a mudança que você tanto deseja na sua família. Queira viver algo novo. Quando eu olho para trás, não tem ninguém da minha família que está vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não tem uma referência lá atrás para mim, mas eu sei que eu serei a referência das próximas gerações. Eu estou quebrando um ciclo, quebrando uma maldição hereditária, quebrando uma repetição de padrão, e eu espero que você também queira ser essa pessoa na sua família, que vai viver sua própria história. Eu estou vivendo a minha própria história e eu espero que você queira viver a sua também. Mas você só vai decidir mudar quando isso que você está vivendo te incomodar. Não é normal andar cansada, não é normal andar sobrecarregada, não é normal você querer ser mãe do seu marido, não é normal você estar falida sem dinheiro, não é normal você ter um relacionamento que o cara não te respeita. Não é normal você ser uma pessoa ansiosa, aflita, depressiva, com as emoções à flor da pele, comendo as suas emoções. Tem pessoas aí comendo as suas emoções. Você acha o quê? Que você tá aí comendo demais? Tem algo por trás. Tem emoções ruins aí que tá te fazendo ser impulsiva, compulsiva por comida. Você que está comprando demais, tem algo errado aí, tem emoções ruins aí que está te fazendo ser compulsiva por compras. Nada que você vive é por acaso. Tenha sede de viver as promessas de Deus para a sua vida. Tenha sede por viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Para de cair nas armadilhas de Satanás. Quem te aprisiona ao passado é ele. Então tenha sede, tenha sede. A história de Esther é maravilhosa. E o meu convite para você é que você se torne uma mulher de propósito. Você que quer entrar no meu curso Mulher de Propósito, comente aqui, eu quero, que a gente vai mandar para você o link para você se inscrever e entrar nessa turma. As inscrições vão se encerrar amanhã. São poucas horas que restam para você se inscrever. Mulher de Propósito é um curso online, é um curso de aulas gravadas. São 3 módulos de aulas profundas. O primeiro módulo é todo para você descobrir sua verdadeira identidade, para as máscaras cair, para essas características da mulher boazinha, da mulher guerreira, da mulher fazedora, cair essa máscara para você descobrir sua verdade. Quem não conhece a sua verdadeira identidade, qualquer trabalho serve, qualquer salário serve, qualquer relacionamento serve, qualquer mesa serve. O segundo módulo do Mulher de Propósito é todo voltado para a cura do passado, para você quebrar a lealdade familiar, para você trazer consciência dos traumas que você tem do passado, dos traumas que você tem do seu pai e da sua mãe, dos julgamentos que você tem aí deles, para você trazer consciência e cura. E o terceiro módulo é todo voltado para a mentalidade, para você sair dessa prisão, dessa mentalidade escassa e acessar uma mentalidade próspera. Todos que entrarem no meu curso Mulher de Propósito nessa turma, vai receber de bônus também, ó. Quem quer, já coloca aqui eu quero. Responde aqui eu quero, que a gente vai mandar para você o link, você já corre, se inscreva. Você que está me acompanhando no YouTube, embaixo desse vídeo está o link para você se inscrever também, ou você pode clicar no meu link da bio. Olha só,
Quem entrar nessa turma do Mulher de Propósito vai ganhar de bônus o meu curso, Workshop Mentalidade Próspera, onde a gente vai trabalhar as crenças limitantes que você tem aí em relação ao dinheiro. Dinheiro é emocional e quando você quebra essas crenças limitantes quanto ao dinheiro, tudo muda. Workshop Mentalidade Próspera você vai ter acesso. Planilha financeira prática você vai ter acesso. Você vai ter acesso também a uma grupoterapia comigo sobre relacionamentos. Vai ser ao vivo, vai ser um encontro pelo Google Meet. Então só as pessoas que se inscreverem nessa turma do Mulher de Propósito vai ter esse encontro comigo. E amanhã vocês saberão também um outro presente que eu vou entregar. Então é nessa sexta-feira se encerra as inscrições para o Mulher de Propósito. Então corra, se inscreva. Mulher de Propósito sai mais barato do que um cafezinho por dia. R$1,65 por dia. O que você compra com R$1,65? Não compra uma Coca-Cola, não compra um salgado. Mulher de Propósito, 12 vezes de R$49,60. Comenta que eu quero, já se inscreva, corra. A minha equipe já entra em contato com você, já te ajuda. Quando você se inscreve, chega no seu e-mail o acesso. E aí você acessa a plataforma da Hotmart ou pelo seu telefone ou pelo seu computador e já começa a fazer as suas aulas agora. Corra, porque a vida é agora. Queira descobrir a sua verdade. Queira descobrir a sua verdadeira identidade. Quando você descobre sua verdadeira identidade, o seu propósito te encontra. Olha a Esther que aconteceu com ela. Quando você cura o seu passado, você toma governo sobre a sua vida. Aquilo que você não cura te domina. Quando você cura os seus traumas, você toma governo sobre a sua vida. Queira viver algo novo, queira libertar-se e libertar um povo, libertar as próximas gerações da sua família, libertar um povo, assim como Esther libertou, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo falar sobre a história de Esther. Eu acredito que ela tem muita coisa para nos ensinar. E é isso, um ótimo dia. Que Deus te abençoe grandemente. Que você viva o extraordinário de Deus. Pare de aceitar uma vida medíocre, uma vida ordinária, uma vida mais ou menos. E acesse o extraordinário do Senhor, tá? Beijo, fica com Deus.